2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8. Ali começa a tratar sobre a volta de Cristo. Olha só que interessante. Fazendo todo sentido com o que a profecia está apresentando. Ali fala sobre a volta de Cristo e diz assim, ó. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponhando que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o quê? O homem da iniquidade. Olha só, vai ser revelado o homem da iniquidade, né? O que esse homem da iniquidade, esse chifre pequeno aqui, está fazendo? Vamos prestar atenção no que ele está fazendo. Olha só. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Assentar-se no santuário de Deus? Será que ele vai lá no céu assentar no santuário de Deus? Não, ele quer se assentar no coração do homem. É este santuário. Este santuário que ele quer profanar. Versículo 5. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente quando? Na ocasião oportuna. Existe uma ocasião em que ele vai ser revelado, que é na metade da semana. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. No final da profecia. O final da profecia irá desmascarar todo esse sistema e irá então destruir esse iníquo que quer se assentar neste santuário onde Deus habita, nessa habitação, nessa casa espiritual que oferece para Deus sacrifícios que é manter o seu corpo íntegro e puro. Vamos confirmar isso vendo por um outro ângulo ainda, tá bom? Vamos ler agora em Mateus 24, do 15 a 29. Irmãos, Jesus deixou essa informação para nós. Jesus deixou essa informação rica sobre esses últimos tempos em que todas essas coisas iriam acontecer. Ele deixou ali. Por quê? Além de, com certeza, ele ser o Filho de Deus e saber todas as coisas que aconteciam durante os tempos, de ele ser onisciente e saber de tudo, ele sabia que nós iríamos encontrar isso na palavra de Deus, a sua própria palavra, em que ele já deixou há muito tempo, né, para nós. Ele sabia que os estudiosos iriam entender. Olha que interessante, ele começa a tratar sobre os princípios das dores, ele começa a tratar sobre tudo o que aconteceria antes da sua vinda, e então, no versículo 15, ele diz assim, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Peraí, vamos meditar nesse versículo. O abominável da desolação, sendo instaurado no lugar santo. Que lugar santo? Exatamente o lugar santo do templo, que é o coração do homem. O homem, essa é a parte do santuário. E olha que Jesus botou ali sobre parênteses, quem lê entenda. Quando, pois, vire, então fuja, porque está chegando o tempo. E ali ele começa a falar tudo o que aconteceria ali. Eu vou pular essa parte, por causa do nosso tempo aqui. E nós iremos para o versículo 29. Prestem atenção. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Qual tribulação? Essa grande tribulação. Tá aqui, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, quando surge o anticristo para fazer tudo isso, então, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento.
Lembra que a gente leu em Daniel que ele arrastaria terça parte das estrelas e então sobejaria e pisaria aos pés? Exatamente isso que está dizendo. Isso não são estrelas literais. E os poderes do céu serão abalados. O que acontece então no versículo 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então se completa. Depois da grande tribulação, se completa. Qual é o tempo da grande tribulação? 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como a gente consegue confirmar tudo isso? Será que só isso que fala? Não tem mais nada espalhado durante na palavra para falar desse tempo determinado? Estamos tratando praticamente da metade da última semana, irmãos. Praticamente sobre esse tempo determinado em que tudo isso vem a acontecer até a volta de Cristo. Mas será que tem algum outro verso, alguma outra coisa que fala sobre essa aliança? Essa aliança que vem a ser interrompida? Então a gente vai ler agora Daniel do 11 ao 28. Porque, como eu falei, eu acredito que todos os capítulos de Daniel, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, está tratando da mesma visão. É a mesma visão que está tratando, contando em ângulos diferentes, para que a gente possa entender. Tanto que o anjo veio a instruir muitas vezes e falar para Daniel sobre as mesmas coisas. Ele estava dizendo, eu vou revelar a visão que tu não entendeu. Então ele pega e explica novamente, explica novamente, explica novamente. Quando chega lá no capítulo 10, primeiramente, Daniel começa a orar de novo. E o anjo vem revelar para ele e diz no versículo 14: agora eu vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. E aí ele continua dizendo, né? E aí no capítulo 11, ele começa a falar do rei do norte contra o rei do sul. Aqui vai tratar sobre essa aliança dessa última semana. Começa a falar exatamente sobre esta aliança que será quebrada na metade da semana. Olha só que interessante. No versículo 28 diz, a partir do 28 a gente vai ler um pouquinho. Então o homem viu, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navio de quintins, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Esse ponto é muito interessante, porque ele está dizendo que aqueles que estão desamparando ao Senhor e a santa aliança, aqueles que não estão preparados, não estão se purificando, não estão se santificando, esse personagem irá chegar e ele irá fazer aliança com esse povo. Olha só o que acontece a partir do versículo 31. Então, irmãos, a partir do versículo 30 diz: porque virão contra ele navio de quintins que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Versículo 31. Esse versículo é chave, porque diz: dele sairão força que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo o quê? O que ele está estabelecendo? Estabelecendo a abominação desoladora. Aqui, ó. Abominação desoladora. Ele vem, estabelece a abominação desoladora exatamente nesse ponto. E olha o que ele diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Com lisonjas, irmãos. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos,
Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Somente por algum tempo, tá? Prestaram atenção? Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda em tempo determinado. Este rei, qual rei? Este rei que está fazendo isso, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Exatamente, meus irmãos, o que estava dizendo lá em 2 Tessalonicenses. Ele quer se engrandecer, como se ostentando como se fosse o próprio Deus, assentando, se possível, no santuário de Deus, interrompendo toda essa adoração de sacrifícios que deve ser feita ao nosso Deus. Entende? É isso que irá acontecer na metade dessa semana. Mas tudo isso, depois desse tempo determinado, terá um fim, que é quando Cristo volta. Olha só, então, o que vai dizer depois lá no capítulo 12. Que essa parte do capítulo 10 até o 12, na verdade, é uma parte só. Esse capítulo 12 não é dividido do 11 nem o 11 do 10. Então diz assim, ó. Nesse tempo, qual tempo? Nesse tempo em que tudo isso está acontecendo. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, no qual nunca houve, né? Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Qual é o povo? O povo de Daniel que está dizendo aqui. Somos nós. Não podemos dizer que esse povo é só os judeus, como muitos dizem, para dizer que a 70 semanas estava determinado somente sobre os judeus. Porque aqui está dizendo que o povo de Daniel está determinado sobre o povo de Daniel e se está dizendo que todo que for achado escrito no livro da vida, né, que vai passar por esse tempo de angústia, eles vão ser salvos naquele tempo. A confirmação está no versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então vocês estão vendo aqui essa grande tribulação, esse tempo de angústia, qual nunca houve. Se alguém dizer que esse tempo aqui, dessa grande tribulação, já aconteceu, tem que explicar esse versículo que diz que esse tempo nunca houve ainda. Como que eu consigo confirmar isso? A gente vai ler então, agora, do capítulo 12, a gente vai ler no versículo 7. Vamos pular um pouco, vamos para o versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quanto tempo é? 3 anos e meio. O tempo da grande tribulação, o tempo de angústia. Mas depois que passar esse tempo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então Daniel disse, né? Eu ouvi, porém não entendi. Meu Senhor, qual será o fim? Qual será o fim dessas coisas? Aí ele disse: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, no versículo 11, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Não me pergunte o porquê que agora esses 1260 e 1290 estão aqui, porque depois ainda vai dizer: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Eu acredito que por enquanto ninguém sabe explicar, e eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sei explicar isso. Porém, esse é um tempo determinado que está nesse tempo aqui. Como que eu confirmo isso? Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel, pois descansarás. E no fim dos dias, que dias? Desses dias.
no fim dos dias, irá ressuscitar para receber a tua herança. Fim de pecado, expiação, justiça eterna, selada profecia, ungido Santo dos Santos. Esse é o tempo. Mas vocês estão vendo que no versículo 7 que nós lemos ali de Daniel 12, ele está dizendo sobre a destruição de um poder do povo santo. Nós já lemos que tudo isso daqui referente ao sacrifício, à abominação, está vindo e esse anticristo está surgindo para quê? Para atacar um santuário desolado. Esse santuário está sendo desolado. Isso tudo, irmãos, vem acalentar, nos mostrar o tempo exato em que Deus trabalha. E ele vai nos mostrar isso lá no capítulo 11 de Apocalipse. Vou até sublinhar aqui, que isso é muito importante. Muitos que não sabem explicar, vou botar aqui, ó. Apocalipse 11. O que irá tratar no Apocalipse 11? Vamos lá, então. Apocalipse 11. Até hoje, ninguém explicava isso. Até hoje, nós não tínhamos explicação sobre isso. Porque ninguém entendia ou queria entender essa parte dessa última semana, que vem a somar com todas as explicações dadas a Daniel. Agora, quando a gente entende quem é o povo de Daniel, quando a gente entende as promessas deixadas a Abraão, Isaac e Jacó, principalmente se a gente entende sobre as duas casas de Israel, a gente consegue entender esses pontos. Vamos lá então para Apocalipse 11, Apocalipse 11 do versículo 1 em diante. Então diz assim: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Aí eu te pergunto, quem é o santuário de Deus? Quem é que adora junto ao altar? Responda para você mesmo essas perguntas. Ou será que João foi com uma trena lá medir o santuário de Deus lá no céu? É sobre isso que está falando? Olha o que diz no versículo 2. Deixa a parte do átrio exterior do santuário e não ameaças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Agora piorou. Piorou porque gentil que não está falando de gentil como sendo nós aqui, está falando dos que não estão aceitando, porque nesse ponto aqui do capítulo 11 a gente já entende muito bem quem são essas duas testemunhas que estão pregando. Essas duas testemunhas estão contidas, estão falando sobre Efraim e Judá, o povo da promessa que foi deixada a Abraão, Isaac e Jacó. Então esses gentios são os que não estão aceitando, e a parte externa do átrio, o exterior do átrio, é o nosso corpo, que vai ser entregue sim, para ser pisado. O que Deus está se importando aqui é com o interior desse santuário que deve ser medido. É esse interior que está dizendo para medir quem está se achegando junto ao trono de Deus, quem está se achegando junto ao altar de Deus. Então está sendo dada a ordem de medir esses adoradores. Mede, veja quem está lá. Agora olha que interessante, quanto tempo eles vão ser pisados? Por quanto tempo que vai ser perseguido? Por quanto tempo esse átrio exterior do santuário está sendo perseguido e pisado aos pés? Por 42 meses. Você já fez a conta de quanto tempo é 42 meses? Pega sua calculadora e faça. 42 meses, exatamente 3 anos e meio, irmãos. A grande tribulação. 3 anos e meio em que os nossos corpos vão ser entregues para ser pisados. E a palavra de Deus diz que se for necessário, se a gente tiver que ir, mesmo em face da morte, nós não devemos negar a nossa fé, porque o importante para Deus é o nosso interior, não é o nosso exterior. Então está aqui a comprovação. Mas continua, no versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, durante o tempo da perseguição, vestidas de pano de saco. O que está dizendo aqui o pano de saco significa a nossa submissão, significa a nossa humildade perante Deus. Pano de saco, se vocês forem ver nos profetas, inclusive Daniel,
Eles se vestiam assim quando queriam, em ação de submissão, de arrependimento perante Deus. Entende? Então é sobre isso que está falando a profecia. Versículo 4. São essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Quem é que vai estar em pé fazendo tudo isso? As duas oliveiras. Quem são as duas oliveiras? As duas oliveiras são as duas testemunhas, irmãos. As duas casas de Israel. Se você não entende sobre as duas casas de Israel, você dificilmente irá entender sobre essas coisas. Fazemos parte, sim, das duas casas de Israel, sendo nós a igreja hoje que Deus constituiu a partir da sua morte, sendo nós o corpo de Cristo. Mas muito mais que isso, fazemos parte sendo casa espiritual. Nós somos a casa, as duas casas de Israel. Nós somos as duas casas de Israel. Efraim e Judá. Aí você vem para mim e vai dizer, o que tem a ver isso daqui tudo? Estude sobre as promessas. Eu vou deixar uns vídeos linkados aqui sobre as duas casas de Israel. Estude sobre as promessas deixadas. Estude sobre a promessa que Deus faz de reunificação dos dois povos, em que os mesmos irão batalhar a favor de Cristo nos últimos dias. Estude sobre o povo em que Deus vai salvar. O próprio livro de Romanos diz que todo o Israel será salvo. Ué, todo Israel será salvo? Como isso se, a princípio, como muitos dizem, Israel ou Judá foi rejeitado? Deus não rejeitou o seu povo, meus irmãos. Deus não rejeitou o seu povo. Ele quer salvar o seu povo. Então, esse tempo determinado dessa grande tribulação está determinado sobre o povo do Altíssimo, que irá avançar para cumprir os propósitos que Deus deixou. Mas o seu corpo será entregue, porque nos últimos dias o anticristo irá vir para fazer aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, irá quebrar essa aliança, instaurando uma abominação desoladora, querendo se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas isso tudo terá um fim. Isso tudo terá um fim. No fim dessas coisas, teremos todos os requisitos cumpridos. E quando a gente vai para o santuário terrestre, a gente entende que tudo isso era cumprido quando? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia ali a intercessão pelo seu próprio pecado e pelos pecados do povo, né? Exatamente depois de 49 semanas, né? Na verdade não é assim, desculpa. 70 vezes 7, 49. Depois disso nós tínhamos o ano jubileu, em que ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer o quê? Para fazer a purificação do santuário. Então a pergunta que fica é, até quando esse santuário será profanado? Até quando o sacrifício será tirado e imposta a abominação desoladora? Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Teremos completo fim da transgressão, teremos fim de pecados, teremos a expiação dos pecados, teremos justiça eterna, teremos selada a visão e a profecia, e teremos, por fim, ungido o Santo dos Santos. Olha o que diz ali para terminar o vídeo. Olha o que diz em Apocalipse 12, do 10 a 12, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram as duas testemunhas.
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Por quê? Porque foi expulso o acusador, né? E o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que trata futuro, volta ao passado, ele não tem um tempo cronológico, mas, mediante a todas essas profecias, nós conseguimos entender isso, né? Depois vai tratar ali em Apocalipse 13, e a partir daí nós iremos ver esses pontos corretos. Vi emergir do mar uma besta. Depois de tudo que a gente já estudou até agora, preste atenção no que vai dizer. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, exatamente como a gente leu lá em Daniel, né? 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmia e a autoridade para agir por quanto tempo? Por 42 meses. Quanto tempo é 42 meses, irmãos? Quanto tempo é 42 meses? Faz a conta. Quanto tempo? Exatamente 3 anos e meio. Esse é um tempo em que esse arrogante, essa boca blasfema estará agindo, né? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o quê? O tabernáculo. Quem é o tabernáculo que diz assim? Que diz aqui? Difamar o tabernáculo. Qual tabernáculo? A saber, os que habitam nos céus. Esse é o tabernáculo que está sendo difamado nesse ponto. Essa é a abominação desoladora. Quem é que deve estar habitando aos céus? Quem é que está se achegando junto ao trono da graça? Como diz em Apocalipse 11. Somos nós, meus irmãos. Somos nós que devemos estar nos achegando junto ao trono da graça. Esse é o tabernáculo que ele quer difamar. Foi-lhe dado também, versículo 7, que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não são escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, que para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, tudo isso vai ter um fim. E o fim de tudo isso é na volta de Cristo. Então, meus irmãos, prestem atenção nesses detalhes aqui. São detalhes importantes. Ninguém está aqui de brincadeira para tentar contrariar uma religião ou alguma outra interpretação. Mas a palavra diz que a gente tem que somar, nós temos que investigar, nós temos que ir a fundo. Talvez você não entenda algum desses pontos aqui, você pode me perguntar, deixar perguntado aqui no vídeo. Não tem problema. Nós vamos tentar tratar individualmente de cada ponto. Hoje nós estamos tratando da última semana, né? No último vídeo a gente tratou da semana inteira. E agora, depois nós iremos tratar sobre esses tempos determinados, exatamente sacrifícios. Mas esse vídeo é uma soma de tudo. Esse é um mapa mental para que você tente refletir na sua casa, né? E não se esqueça o que diz em Romanos 12, 1. Qual é o sacrifício que Deus se agrada, meus irmãos, nos dias de hoje? Vamos ler novamente lá. Romanos 12, 1. Olha só o que diz lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que nós estamos sendo racionais em nosso culto? O que é ser racional? É meditar, é pesquisar, é ir atrás e ir a fundo, meus irmãos, para nós entendermos
qual é a santa e agradável vontade de Deus. Quando tudo isso acabar, a nossa promessa é a mesma que foi deixada a Daniel. Vai, Daniel, descansa, que tu não vai passar por tudo isso, mas o teu povo irá passar por tudo isso. Mas no fim dos dias, tu e o teu povo irá ressuscitar para fazer se completar todas as promessas deixadas. Quando que vai acontecer isso? Na volta de Cristo. Então, meus irmãos, esse é o vídeo. Me prolonguei, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário. Espero que Deus abençoe todo mundo. Vamos continuar estudando aqui. É muito importante que a gente analise, que a gente faça a vontade de Deus, não de acordo com a nossa própria vontade, mas de acordo com o que Ele pede. Investigando aqui e ali, investigando tanto nos profetas, como nos testemunhos deixados pelos apóstolos. Que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.